Crer. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Para vencer, temos de crer. Irmão e irmãs, lembrem-se de que a condição para a vitória não é meramente render-se. Não vencemos meramente nos rendendo. Depois disso temos de crer de maneira específica. Uma vez que nos rendamos e creiamos, vencemos. Qual foi a experiência de Paulo? Como conseguiu vencer? Primeiramente rendeu-se. Ele disse, estou crucificado com Cristo. Ele já havia provado, já não sou eu quem vive, mas acrescentou, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Isso significa que Paulo cria que Cristo vivia nele, e que o amava e se entregará por ele. Embora muitos já se tenham rendido, não conseguiram vencer pois não creram. Sem crer não há resultados. Vejamos o significado da fé, mas não detalhadamente. Apenas discutirei o assunto brevemente. Darei ênfase especial à relação direta entre fé e vitória. Muitas pessoas não sabem o que é um fato cumprido por Deus. O Senhor Jesus morreu por todos os homens na cruz, ele morreu por todo o mundo. Esse é um fato que Deus já cumpriu. Mas quantas pessoas são salvas? Apenas as que creem. Visto que Cristo morreu por todo o mundo, será que é irrelevante que as pessoas creiam? Acaso alguém é salvo independentemente de crer ou não? Será que dá no mesmo crer ou não, visto que Cristo já morreu por todos e isso é um fato para Deus? Isso é o que muitos cristãos pensam quando dizem que Cristo vive neles. Cristo é a cabeça, e nós, seu corpo. A maneira como a cabeça sente, controla, administra e assume responsabilidades deve ser a mesma maneira pela qual os cristãos sentem, controlam, administram e assumem responsabilidades. Quantos cristãos hoje veem que o Senhor Jesus é a cabeça? É Cristo que sente ou somos nós? E Ele quem governa ou somos nós? E Ele quem administra ou somos nós? É Ele quem se encarrega, ou somos nós? Em que reside o nosso problema? Em que não temos fé. Alguns dizem ter fé em Cristo como a cabeça, mas não têm fé que a cabeça assume toda a responsabilidade. Muitos não podem crer nisso, não compreendem o que significa fé. A Bíblia diz que o Senhor é a vide e nós os ramos, João 15:5. Não diz que será nossa vide e que seremos os ramos. Não importa se cremos ou não, Ele é sempre a vide, e nós, sempre os ramos. Contudo, somente os que creem podem experimentar o fluir da seiva através deles e obter fruto de seu labor. A vida do Senhor não flui pelos que não creem, sendo assim, eles sempre têm de se esforçar para trabalhar e gerar fruto. Se lhes dissermos que o Senhor é a vide e nós, os ramos, é possível que perguntem por que não conseguem trabalhar nem gerar fruto. Não conseguem porque não têm fé. Visto que o Senhor é a vide, e nós, os ramos, eles talvez respondam que não importa se cremos ou não, e que um fato realizado por Deus é sempre um fato realizado por Deus. Os que assim falam não conhecem o verdadeiro significado da fé. A fé substantifica os fatos de Deus. Hebreus 11 uma fala da importância da fé. É o único versículo da Bíblia que a define. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Existem muitas maneiras de traduzir a expressão certeza. É uma palavra difícil de traduzir do grego. O sentido original denota a capacidade de fazer algo real. Temos, por exemplo, a forma das lâmpadas, a cor das paredes e o som do órgão. Como podem estas formas, cores e sons ser reais para nós? O que comprova a existência da cor é a visão. Temos aqui um quadro com belas cores, verde, vermelho e amarelo. Contudo, essas cores apenas poderão ser substantificadas, isto é, tornar-se reais, por meio dos olhos. Sem eles, as cores não poderão ser substantificadas, ainda que sejam bonitas. O som do órgão é muito agradável,
mas só pode ser substantificado por meio do ouvido. Um surdo não poderia substantificar o som. Os olhos não podem substantificar o som, tampouco as mãos, apenas os ouvidos. Os diferentes objetos têm formas diferentes, alguns são cúbicos, outros são esféricos, planos, triangulares ou curvos. Apenas podemos substantificar essas formas por meio da vista e do tato. Consequentemente, uma coisa é que os objetos existam, e outra é que a existência deles possa ser percebida, substantificada, tornar-se real para nós. Existem milhões de objetos pela Terra, mas todos dependem de certa habilidade nossa para que consigamos substantificá-los. Isso se aplica igualmente à fé. Aqui vemos uma paisagem que tem montanhas, água, flores, pasto e árvores. É bonita, se você tem olhos, pode apreciar a beleza do quadro e descrevê-la a outros. Mas suponha que uma pessoa tenha nascido cega e jamais viu as cores. Se você lhe falar do vermelho e de quão atraente é, ela perguntará: que é o vermelho? Ou talvez lhe fale acerca de quão encantador é o verde, e ela lhe perguntará: que é o verde? Você só pode dizer que o vermelho é vermelho, e o verde é verde. Embora exista a paisagem, essa pessoa não poderá apreciar quão maravilhosa ela é. Ainda que a paisagem do quadro seja bonita, não poderá desfrutar a maravilha que é. Aqui há uma irmã que sabe tocar piano muito bem. Quem ouve e conhece música pode apreciar a música que ela toca. Contudo, os surdos, ou quem não entende de música, não podem testificar quão bela é a música. O mesmo se aplica à nossa fé. Todos os feitos de Deus são verdadeiros. Porém só podem ser substantificados por meio da fé, porque a fé é a substantificação de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pode ser que um quadro tenha bela paisagem, mas um cego não poderá vê-lo. Contudo não poderá dizer que a pintura não exista simplesmente porque não a vê. É um fato que a pintura existe, quer a vejamos ou não, ela continua sendo uma pintura e as belas cores também existem. A pergunta é se você recebeu ou não algum benefício dela. Os que têm o sentido da visão poderão desfrutá-la, terão o benefício da visão. O Senhor morreu e derramou seu sangue na cruz por todos os homens. Isso é um fato. Mas alguns têm a fé que percebe, substantifica, torna real, o fato da morte do Senhor, e assim se beneficiam dela. Outros não têm a fé. A morte do Senhor Jesus na cruz ainda é um fato, mas eles não podem experimentá-la. Irmãos e irmãs, vocês podem ver a importância da fé? Necessitamos dela para substantificar os fatos espirituais, da mesma forma que precisamos dos olhos, ouvidos e mãos para substantificar os objetos físicos. Necessitamos da fé para substantificar a realidade de todos os assuntos espirituais. A mão substantifica a forma dos objetos, e o ouvido pode perceber o som, mas a mão não pode sentir as cores, nem os ouvidos escutá-las. As cores somente podem ser substantificadas por meio dos olhos. Esse mesmo princípio se aplica aos assuntos espirituais. Por exemplo, o Senhor é a cabeça, e nós, os membros. Essa união é um fato, e não existe possibilidade alguma de separação. O Senhor também é a vide, e nós, os ramos, e não há possibilidade de separação. Se crermos, receberemos o benefício desse fato. Alguns confessam que o Senhor é a vide, e nós, os ramos, mas não têm a seiva, a vida. Não podem dar fruto porque não têm fé. Que é a fé? Não é um simples entendimento mental acerca da verdade. É perceber um fato e dar-lhe substantificação, torná-lo real. Já ouvimos que o Senhor morreu na cruz e derramou o sangue para nos redimir e concordamos com isso. Também já ouvimos que o Senhor é a vide, e nós, os ramos, estamos de acordo com isso. Já ouvimos que o Senhor Jesus é nossa vida e vive em nós e podemos até concordar com isso. Contudo, isso por si só não pode substantificar os fatos. Pode ser que nos tenhamos colocado de lado e visto que somos impotentes e inúteis. Possivelmente já abrimos mão de tudo, mas esse é apenas o aspecto negativo. Do lado positivo, devemos substantificar a Cristo. Isso é maravilhoso. Só requer um segundo, e os fatos que Cristo realizou serão substantificados em nós. Efésios 1:3 diz:
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não há dúvida de que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Mas onde se encontram essas bênçãos? Irmãos e irmãs, a questão principal é a fé. Devemos crer que a palavra de Deus é verdadeira. Isso é muito simples e não é necessário que me alongue mais. Em que consiste a fé? Examinemos isso do ponto de vista do Senhor. O fato de que os cristãos não podem crer é um grande fracasso. Crer equivale a substantificar os fatos. Uma vez que vemos algo, nós o substantificamos. Uma vez que cremos, damos substantificação aos fatos e os obtemos. Houve um inglês de sobrenome Pebble cuja filha morreu. Quando voltou do funeral, meditava em qual devia ser o tema do sermão do dia seguinte. Pensou, minha filha acaba de morrer, e toda a congregação sabe que por isso estou quebrantado. Devo dar-lhes um sermão para consolá-los. Escolheu o texto de 2 Coríntios 12:9 como tema, a minha graça te basta. Ele dividiu seu sermão em sessões e tópicos, segundo a Bíblia. Logo se ajoelhou e pediu a bênção de Deus. Mas enquanto orava se perguntou, a graça de Deus me basta? Se não me basta, como posso dizer que sim? Eu digo que me basta, mas se me entristeço e lamento a morte de minha filha, então não me basta. Não posso mentir. Pensou em mudar o tema, mas já não tinha tempo. Assim, decidiu que oraria a Deus pedindo que sua graça lhe bastasse. Deus, faze com que tua graça me baste. Ó Senhor, faze-a ser suficiente para mim. Continuou orando por longo tempo, mas nada adiantou. Não sabia o que fazer. Nesse momento levantou os olhos e viu o mesmo versículo sobre a estante da lareira. Era um versículo que sua mãe havia colocado ali enquanto ele estava no funeral. O versículo estava escrito em 3 cores. As palavras minha-te estavam escritas em azul, a palavra basta estava escrita em vermelho. As demais, em preto. De repente a luz de Deus o iluminou, assim confessou ao Senhor dizendo, Deus, tu disseste que a tua graça me basta, mas eu disse que não bastava. Tu disseste que tua graça era suficiente para mim, mas continuou pedindo que me baste. Ele confessou seu pecado e deu graças e louvores ao Senhor dizendo, tua graça me basta. Não tenho mais necessidade de orar por coisa alguma. Ele ficou cheio de gozo e de ações de graças. Não havia necessidade de continuar orando. No dia seguinte deu o melhor sermão de toda a vida. Quando lhe perguntaram de onde vinha seu poder, respondeu que tinha vindo após o sepultamento da filha. Daquele dia em diante veio a ser alguém diferente porque aprendeu a crer. O problema hoje é que temos ouvido que o Senhor Jesus é a cabeça, contudo ainda continuamos orando para que Ele o seja. Porque, em vez disso, não damos graças ao Senhor e o louvamos dizendo, Senhor, Tu és a cabeça. Se fizermos isso, substantificaremos o fato imediatamente. Um irmão disse uma vez, Senhor Ney, você já falou tanto, mas eu não recebi nada. Eu lhe respondi que isso se devia a que apenas estava ouvindo minhas palavras, em lugar disso, deveria chegar-se ao Senhor e pedir que lhe falasse. Naquela noite ele orou a Deus dizendo, Deus, faze-me vencer. Senhor, faze-me vitorioso. Senhor, tenho um gênio horrível, ajuda-me a vencer. Enquanto orava lembrou-se da oração do leproso que disse ao Senhor, Senhor, se queres, podes purificar-me. Ele orou da mesma maneira, Senhor, se queres, acaba com meu mau humor. Nesse momento entendeu que se o Senhor quisesse então não tinha necessidade de pedir mais nada. O Senhor realizou tudo e ele, de fato, quer, tudo já está feito. Irmãos e irmãs, lembrem-se de que desvencilhar-se de tudo não termina o assunto. Sem fé, não se pode substantificar os fatos. A cor do quadro só pode ser substantificada por meio dos olhos, o som de um órgão, por meio dos ouvidos, e a textura de um objeto, apenas pelas mãos. Da mesma forma, a palavra de Deus e suas promessas só podem ser substantificadas por meio da fé. Não devemos orar a Deus com incerteza, Senhor, sê minha vitória. Sê minha vida e santificação. Antes, devemos dizer-lhe, Deus, Tu és minha vitória.
Agradeço-te e louvo porque és minha santificação. Agradeço-te e louvo-te. Irmãos e irmãs, as tentações se nos apresentam continuamente. Enfrentamos muitas dificuldades, e palavras duras ferem nossos ouvidos. Pediremos a Deus que nos dê forças para vencer? Não, antes devemos dizer, Senhor, graças te dou e louvo porque és minha vitória. Senhor, tu vences em meu lugar. Graças te dou e louvo porque tudo suportas em meu lugar. Graças te dou porque és a cabeça, e eu, um membro teu. És a vide, e eu, o ramo. Tu me supres com todas as coisas. Segundo a palavra de Deus, Ele já nos proveu tudo. Fé não é esperança. Examinemos agora o que não é a fé. Fé não é esperança. Os que têm esperança, não necessariamente têm fé. Ao falarem com os outros sobre o assunto da vitória, e se eles têm vencido, vocês verão que eles não têm fé se responderem, espero conseguir vencer. É como falar a uma pessoa acerca da salvação. Se ela lhes disser que espera ser salva algum dia, saberão que ainda não tem fé. Alguns esperam constantemente que o Senhor os salve, e sempre esperam que o Senhor os ajude a vencer. Alguns oram constantemente e pedem ao Senhor que os faça vencer. Esperam todo o tempo por isso. Alguns dizem que se renderam e creram, mas ainda continuam esperando ver algum resultado. Se esperam para ver se funciona, nada jamais acontecerá, porque a fé não é esperança. Um irmão me perguntou certa vez se alguém que vence deve preocupar-se em se lembrar constantemente que o Senhor é sua vitória. Ele disse, tenho mais de 20 trabalhadores na minha fábrica. Tenho de supervisioná-los, mas esqueço-me de coisas com frequência. Tenho sob minha responsabilidade muitas jovens. Todos os dias sucedem-lhes muitas coisas, desde a manhã até às 8 da noite. Como posso lembrar-me de que o Senhor é minha vitória? Se não conseguir lembrar-me disso, poderei ainda assim ser vitorioso? Eu lhe perguntei, quando está em sua fábrica, você se lembra que tem 2 olhos? Ele respondeu que não. Logo lhe perguntei, ao sair da fábrica você tende a palpar os olhos para assegurar-se de que ainda estão lá? Ele respondeu, é claro que não. Não era importante se ele se lembrava dos olhos. A única coisa que importava era se seus olhos realmente estavam lá. Demos graças ao Senhor porque a vida vencedora não depende de que nos lembremos do Senhor, mas de que o Senhor se lembre de nós. Seria uma grande dificuldade para nós se nos fosse exigido que nos lembrássemos do Senhor. Demos graças ao Senhor e louvemo-lo porque Ele se lembra de nós. Fé não é um sentimento. Algumas pessoas não estão esperando, nem orando, nem aguardando, mas vão atrás dos sentimentos. Uma irmã disse que se havia rendido e crido, mas não se atrevia a dizer que havia vencido. Isso se devia a que desde o primeiro dia em que recebeu o Senhor Jesus como sua vitória, nunca havia sentido nada especial. Irmãos e irmãs, crer é ter fé absoluta em algo, os sentimentos nada representam. Eles nada têm a ver se um quadro é bonito ou não, precisamos apenas dos olhos para ver. Os sentimentos são úteis em algumas ocasiões, mas não servem para entender as coisas de Deus. A mão apenas pode tocar as coisas e sentir sua temperatura, mas não pode ver uma pintura. As coisas espirituais só podem ser substantificadas por intermédio da fé, e não dos sentimentos. Podemos vencer por causa da palavra de Deus. Deus fala, e tudo se faz. Não se trata de sentir alguma força nem de experimentar alguma sensação intensa por alguns dias. Para vencer, basta ver uma palavra do Senhor. Nesta manhã um irmão mencionou seu problema. Ele já se havia rendido e crido, mas não se atrevia a dizer que havia vencido. Satanás continuava acusando. Algo lhe aconteceu ontem que lhe fez pensar que havia retrocedido. Começou a duvidar de sua vitória. Eu lhe disse, suponha que eu lhe vendesse o lote que está nos fundos de minha casa e firmasse um contrato. Se vier alguém e lhe disser que o lote é dele, que você faria? Em tal caso, o irmão só poderia fazer 2 coisas, ou dar crédito ao contrato e crer que todo o conteúdo do contrato era seu, ou crer no que eu lhe disse, o que indicaria que as palavras do outro deveriam ser falsas.
A pergunta é, em quem crer? Se decidir crer nas palavras do homem, terá de permitir-lhe ficar com o terreno, mas se escolher crer nas minhas palavras, dirá ao homem que se vá, e o homem terá de ir imediatamente. Podemos confiar nas promessas de Deus e em sua palavra. Se vocês dizem que seu mau humor e orgulho são verdadeiros, fazem com que a palavra de Deus não seja confiável. Se vocês não têm fé, seu mau humor e orgulho se tornarão reais. Mas se têm fé, todas essas coisas desaparecerão. Deus fez uma aliança conosco que diz que mansidão, paciência, amor, temperança, enfim, tudo que está em Cristo é nosso. Mas quando vocês voltam a perder a paciência e voltam ao orgulho, impureza e fracassos, que farão? Se creem na palavra de Deus, devem dizer, ó Deus, agradeço-te e louvo porque posso ser manso, paciente, humilde, amoroso e moderado. Posso ser todas essas coisas porque Cristo vive em mim. Enquanto se apegar firmemente à palavra de Deus, todos os temores serão dissipados. A incredulidade é o maior pecado. O maior problema que prevalece entre os filhos de Deus na atualidade é a falta de fé na palavra de Deus. Não lhes é difícil se lhes pedirmos que se desprendam de tudo. Depois de se livrarem de tudo, deveria ser-lhes fácil crer. Irmãos e irmãs, aproximem-se da presença do Senhor. Depois de se libertarem de tudo, devem ter a fé de que romperão as barreiras. Lembrem-se de que, quando cremos no Senhor como nossa cabeça e nossa vida, e que já recebemos tudo, todas as coisas passam a ser nossas em realidade. Uma vez que cremos, todos os problemas ficam resolvidos. Quando temos fé, nenhum obstáculo pode impedir-nos de alcançar vitória. Aleluia! Essa é a salvação. Crer hoje não é uma obra que fazemos, mas uma ação que substantifica os fatos. Cremos que o Senhor é a cabeça, vive em nós, é nossa vida, é a videira, e nós, os ramos, e vence em nosso lugar. Quando cremos, todas as tentações se desvanecem, e o Senhor faz tudo por nós. Louvamos e agradecemos ao Senhor por haver feito tudo. Lembrem-se de que a palavra de Deus é fidedigna. Não confiamos em nossa própria experiência. Tampouco cremos em nossos próprios sentimentos. Cremos na palavra de Deus. Ele diz que o Senhor Jesus tornou-se não apenas nossa justiça na cruz, mas também nossa santificação ao viver em nós. Portanto, podemos dizer que Ele não apenas é nossa justiça, mas também nossa santificação. Não necessitamos sentir que Cristo seja nossa vida e santificação. Nós cremos que Ele é nossa vida e santificação. A palavra de Deus é digna de confiança. Quando Deus diz que Cristo é nossa vida, nós também dizemos que é. Quando diz que é nossa santificação, nós também dizemos que é. Quando diz que Cristo é nossa vitória, nós também dizemos que é. Cremos em tudo que Deus diz. Nossa fé se baseia na palavra de Deus. Quão maravilhoso é 2 Coríntios 12:9, que diz, a minha graça te basta. Quão maravilhoso é 1 Coríntios 1:30, que diz, Cristo Jesus se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Quão maravilhoso é Colossenses 3:4 que diz, Cristo é a nossa vida. Se nos apegarmos à palavra de Deus e crermos nela, tudo irá bem. Ainda que tenhamos apenas um versículo das Escrituras ou uma palavra da parte do Senhor, teremos a garantia, e venceremos. Extraído do livro A Vida que Vence, Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.